As Três Idades da Vida Interior. Tomo 2. Terceira parte. Da página 294 até a página 297. Quinta parte. As Graças Extraordinárias. Até este ponto, falamos das três idades da vida espiritual, seguindo as descrições dos grandes autores da espiritualidade, especialmente de São João da Cruz. Também já tratamos da contemplação infusa dos mistérios da fé e de seus diversos graus, sem ainda nos ocuparmos das graças extraordinárias, né, que por vezes as acompanham, ainda que sejam muito distintas delas. É dessas graças que passaremos a falar agora. Para proceder com ordem, veremos primeiro o que São Paulo nos diz a respeito dessas graças, as quais ele chama carismas, e como Santo Tomás de Aquino nos explica os ensinamentos do apóstolo. Depois falaremos sobre as revelações privadas, as visões, as locuções interiores, os toques divinos, a estigmatização e a sugestão espiritual. Acerca de todos esses temas, resumiremos a doutrina clássica, na qual, mais uma vez, encontraremos confirmação da doutrina tradicional exposta anteriormente, sobre o eixo e fundamento da vida espiritual. O exame desses fatos extraordinários fará sobressair ainda mais o que os distingue do que há de mais elevado no caminho normal da santidade. Capítulo 1. Os carismas ou graças gratuitamente concedidas. São Paulo nos fala dessas graças extraordinárias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Open quote. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus quem realiza todas as coisas. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. A um, o Espírito concede falar com sabedoria, a outro falar com ciência segundo o mesmo Espírito, a outro uma fé extraordinária no mesmo Espírito, a outro a graça de curar pelo mesmo Espírito, a outro o poder de realizar milagres, a outro o dom de profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro falar diversas línguas e a outro interpretar as línguas. Mas é um só, e o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo a cada um conforme quer. Ver também Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 6. Muito acima de todos esses dons, São Paulo coloca a caridade, pois, como afirma na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3, open quote, se não tiver caridade, de nada vale o que eu disser ou fizer, porque nesse caso, a vontade humana estaria voltada contra a vontade divina. Natureza e divisão dos carismas, como ensina Santo Tomás de Aquino. A graça santificante e a caridade são muito mais excelentes que os carismas, porque nos unem diretamente a Deus, enquanto esses dons excepcionais são concedidos principalmente para o proveito espiritual do próximo, dispondo à conversão, mas sem ainda comunicar-lhe a vida divina. Geralmente, não são de natureza sobrenatural no mesmo sentido que a graça santificante, mas antes preternaturais, como o milagre ou a profecia. São sinais que confirmam a revelação divina ou a santidade dos servos de Deus. Há, portanto, uma diferença imensa entre a sobrenaturalidade da graça e a dos carismas. A graça é essencialmente sobrenatural, pois é participação na vida íntima de Deus, e por isso é invisível e naturalmente incognoscível. Já os sinais extraordinários, ainda que de origem sobrenatural, são naturalmente perceptíveis e não sobrenaturais em sua essência, mas apenas no modo como se realizam. Por exemplo, a ressurreição de um morto devolve-lhe sobrenaturalmente a vida natural, vegetativa e sensitiva, mas não lhe comunica a vida sobrenatural, que é participação da vida divina. O elemento sobrenatural desses sinais é exterior e muito inferior ao da graça recebida no Santo Batismo. Classificação dos carismas segundo Santo Tomás. Seguindo o texto de São Paulo, Santo Tomás de Aquino divide os carismas em 3 grupos principais. 1. Graças concedidas para a instrução do próximo nas coisas da fé. Fé ou certeza especial sobre os princípios da fé.
Palavra de sabedoria acerca das principais conclusões conhecidas pela causa primeira. Palavra de ciência sobre os exemplos e efeitos que manifestam as causas. Graças que confirmam a revelação divina, por meio de obras, dom de curar e dom de milagres, pelo conhecimento, profecia e discernimento dos espíritos. 3. Graças que ajudam a pregar a palavra de Deus, dom de línguas, dom de interpretação das línguas. É fácil compreender, por exemplo, que São Paulo e São João Evangelista se destacaram na palavra de sabedoria, São Mateus e São Tiago na palavra de ciência. Certos santos receberam de modo notável o dom de milagres, como São Vicente Ferrer e Santo Antônio de Pádua. Outros o dom de profecia, como São João Bosco, e outros ainda, como o santo cura d'Ars, o discernimento dos espíritos. Aplicações dessa doutrina segundo São João da Cruz. De modo geral, os carismas abrangem os favores extraordinários que às vezes acompanham a contemplação infusa. Entre eles estão as revelações, ações privadas aos dois, as locuções sobrenaturais e as visões. São João da Cruz trata desses temas com grande cuidado em sua obra Subida do Monte Carmelo, livro 2, capítulos 9 até 30, distinguindo-os claramente da contemplação infusa, a qual está unida à graça das virtudes, aos dons do Espírito Santo e à graça santificante, como já vimos anteriormente. A doutrina de São João da Cruz sobre esse assunto tem fundamento teológico no Tratado da Profecia exposto por Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, parte 2, questões 175. Na questão 105, Santo Tomás dedica 6 artigos ao arrebatamento que por vezes acompanha a revelação profética e que também pode acompanhar a contemplação infusa. Santo Tomás ensina que a revelação profética pode ocorrer de 3 formas. 1. Por visão sensível, quando diante dos olhos aparece um sinal sensível e exterior, ou quando se ouve uma voz perceptível aos sentidos. 2. Por visão imaginária, quando Deus, para nos fazer compreender sua vontade, ordena certas imagens já presentes na imaginação ou imprime nela outras novas. 3. Por visão intelectual, quando Deus age diretamente sobre a inteligência, ordenando nela ideias já existentes ou infundindo ideias novas, chamadas de ideias infusas. Há sempre uma luz profética que é infusa quando julgamos de modo sobrenatural sobre uma questão que nos é apresentada. E, por vezes, essa luz é suficiente para interpretar certos sinais, como fez José ao interpretar os sonhos do faraó, Gênesis capítulo 41. Para o profeta, é mais perfeito receber a visão em estado de vigília do que em sonho, pois estando desperto, ele conserva o pleno uso de suas faculdades. A visão imaginária e a visão intelectual podem às vezes vir acompanhadas de êxtase ou de alienação dos sentidos. O êxtase, sobretudo quando parcial, afetando apenas um dos sentidos, pode ocorrer pela natural absorção das faculdades superiores naquilo que contemplam, tornando a alma incapaz de prestar atenção às coisas exteriores. Mas quando o êxtase precede, de certo modo, a visão ou a contemplação infusa, recebe o nome de rapto e é extraordinário. Nesse caso, supõe-se uma espécie de força espiritual que retira a alma das coisas inferiores para fixá-la em Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem Maria possuíram todos os carismas em grau eminente, sem jamais perder o uso dos sentidos. Conta-se que Santa Gertrudes nunca experimentou a fraqueza física do êxtase. É natural que Jesus e sua Santíssima Mãe estivessem desde o princípio de suas vidas muito acima do êxtase e do arrebatamento. Baseando-se nesses princípios comuns da teologia, São João da Cruz distingue da contemplação infusa geral e obscura diversos modos de conhecimento particular e distinto. 1. As visões, sensíveis, imaginativas ou intelectuais. 2. As revelações. 3. As locuções. Depois de enumerá-las, o santo acrescenta, open quote, a inteligência obscura e geral está unicamente naquela que é a contemplação recebida na fé. Nela devemos colocar a alma, conduzindo a essa contemplação por meio de todas as outras, começando pelas primeiras e desapegando-nos delas. Seguindo Santo Tomás, procederemos do geral ao particular. Primeiro,
Falaremos das revelações e, em seguida, dos modos particulares como se manifestam, seja por visões, seja por palavras, sendo estas últimas, em geral, mais expressivas. Aplicações dessa doutrina segundo São João da Cruz. De modo geral, os carismas abrangem os favores extraordinários que, às vezes, acompanham a contemplação infusa. Entre eles estão as revelações, ações privadas aos dois, as locuções sobrenaturais e as visões. São João da Cruz trata desses temas com grande cuidado em sua obra Subida do Monte Carmelo, livro 2, capítulos 9 até 30, distinguindo-os claramente da contemplação infusa, a qual está unida à graça das virtudes, aos dons do Espírito Santo e à graça santificante, como já vimos anteriormente. A doutrina de São João da Cruz sobre esse assunto tem fundamento teológico no Tratado da Profecia exposto por Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, parte 2, questões 175. Na questão 105, Santo Tomás dedica 6 artigos ao arrebatamento que por vezes acompanha a revelação profética e que também pode acompanhar a contemplação infusa. Santo Tomás ensina que a revelação profética pode ocorrer de 3 formas. 1. Por visão sensível, quando diante dos olhos aparece um sinal sensível e exterior, ou quando se ouve uma voz perceptível aos sentidos. 2. Por visão imaginária, quando Deus, para nos fazer compreender sua vontade, ordena certas imagens já presentes na imaginação ou imprime nela outras novas. 3. Por visão intelectual, quando Deus age diretamente sobre a inteligência, ordenando nela ideias já existentes ou infundindo ideias novas, chamadas de ideias infusas. Há sempre uma luz profética que é infusa quando julgamos de modo sobrenatural sobre uma questão que nos é apresentada. E, por vezes, essa luz é suficiente para interpretar certos sinais, como fez José ao interpretar os sonhos do faraó, Gênesis capítulo 41. Para o profeta, é mais perfeito receber a visão em estado de vigília do que em sonho, pois, estando desperto, ele conserva o pleno uso de suas faculdades. A visão imaginária e a visão intelectual podem, às vezes, vir acompanhadas de êxtase ou de alienação dos sentidos. O êxtase, sobretudo quando parcial, afetando apenas um dos sentidos, pode ocorrer pela natural absorção das faculdades superiores naquilo que contemplam, tornando a alma incapaz de prestar atenção às coisas exteriores. Mas quando o êxtase precede, de certo modo, a visão ou a contemplação infusa, recebe o nome de rapto e é extraordinário. Nesse caso, supõe-se uma espécie de força espiritual que retira a alma das coisas inferiores para fixá-la em Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem Maria possuíram todos os carismas em grau eminente, sem jamais perder o uso dos sentidos. Conta-se que Santa Gertrudes nunca experimentou a fraqueza física do êxtase. É natural que Jesus e sua Santíssima Mãe estivessem desde o princípio de suas vidas muito acima do êxtase e do arrebatamento. Baseando-se nesses princípios comuns da teologia, São João da Cruz distingue da contemplação infusa geral e obscura diversos modos de conhecimento particular e distinto. 1. As visões, sensíveis, imaginativas ou intelectuais. 2. As revelações. 3. As locuções. Depois de enumerá-las, o santo acrescenta, open quote, a inteligência obscura e geral está unicamente naquela que é a contemplação recebida na fé. Nela devemos colocar a alma, conduzindo a essa contemplação por meio de todas as outras, começando pelas primeiras e desapegando-nos delas. Seguindo Santo Tomás, procederemos do geral ao particular. Primeiro, falaremos das revelações e, em seguida, dos modos particulares como se manifestam, seja por visões, seja por palavras, sendo estas últimas, em geral, mais expressivas. Notas explicativas para o ouvinte. 1. Graças extraordinárias, carismas. Na tradição católica, carismas são dons especiais concedidos por edificação da Igreja e o serviço ao próximo. Não são dados para a glória pessoal, mas para manifestar a ação divina e ajudar na salvação das almas. São diferentes da graça santificante, que une diretamente a alma a Deus.
2. Graça santificante versus dons preternaturais. A graça santificante é participação da vida divina, invisível e sobrenatural na essência. Já os carismas e outros sinais extraordinários são apenas sobrenaturais no modo de produção e não na essência. Por exemplo, curar um enfermo ou ressuscitar alguém devolve a vida natural, mas não confere vida divina. 3. Classificação dos carismas segundo Santo Tomás de Aquino. Para instruir na fé, palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé especial. Para confirmar a revelação, dons de cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos. Para auxiliar na pregação, dom de línguas e de interpretação. 4. Visões e revelações. Santo Tomás e São João da Cruz distinguem visão sensível, percebida pelos sentidos como um sinal visível ou uma voz audível. Visão imaginária, imagens formadas na imaginação, ordenadas por Deus. Visão intelectual, iluminação direta da inteligência com ideias infusas. 5. Êxtase e rapto. O êxtase é a suspensão parcial ou total dos sentidos, causada pela absorção da alma em Deus. O rapto é mais intenso, precede a visão e retira a alma das coisas terrenas para fixá-la inteiramente no Senhor. 6. Revelações públicas e privadas. As revelações públicas foram concluídas com Cristo e os apóstolos e fazem parte da fé católica. As revelações privadas podem inspirar devoções, mas não são de fé obrigatória, mesmo quando reconhecidas pela Igreja. 7. Finalidade dos sinais extraordinários servem para confirmar a fé, despertar os adormecidos espiritualmente e recordar os grandes mistérios, sobretudo da encarnação redentora. Não substituem a santidade do dia a dia, nem o caminho ordinário das virtudes. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.